iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodemissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, paz do Senhor. Vamos continuar nossos estudos agora no livro de Êxodo, no capítulo 1 ao capítulo 11. O tema principal é livres até o fim. Ao escravos do Egito conseguem um libertador. Nada excita mais o sangue de uma nação que um libertador. A América do Sul celebra todavia a Simão Bolívar. Os cubanos veneram a José Martí. A Índia chamou o homem pequeno e insignificante com seu sobrenome Gandhi, Mahatma, o Grande, por levar seu povo à liberdade. Para os judeus foi um libertador chamado Moisés que conseguiu tudo o que nomeamos anteriormente, conseguiram e ainda mais. A Bíblia dedica uma 8ª parte de sua página às histórias do tempo de Moisés, uma quantidade de material equivalente a 2/3 do Novo Testamento. E quando Jesus veio como grande libertador que livraria toda a humanidade, o Novo Testamento retrocede até Moisés em busca de um ponto de comparação. Hebreus capítulo 3, verso 1 a 6. A escravidão no Egito. O tempo era propício para a aparição de um libertador. Gênesis conclui com uma viagem do Egito dos 70 membros da família de Jacó. A primeira cena do Egito, que toma lugar 350 anos depois, nos apresenta as centenas de milhares de seus descendentes, trabalhando nos enormes projetos de construção do faraó. Porém, já não são como hóspedes, mas como escravos. Um faraó particularmente sem piedade chegou a ordenar a matança de todos os hebreus varões recém-nascidos, dando pé, sem querer, a uma das grandes ironias da história. Os pais de Moisés o esconderam em um cesto calafetado entre junco à beira de um rio. Ali a criança atraiu a atenção da filha do faraó. Este edito que tentou destruir os hebreus resultou ser o que os levou à sua libertação. Adotado em um palácio, Moisés recebeu o benefício de uma educação clássica de primeiro nível. Sua educação egípcia se viu equilibrada com uma criança hebreia. Em outra surpreendente ironia, a filha do faraó entregou a Moisés a sua verdadeira mãe para que a criasse. Moisés,
filho de escravos, porém educado pelo centro do poder, estava sendo preparado para sua meta eventual de forjar uma nação a partir de um desorganizado bando de cativos. Sua carreira teve que passar, não obstante, por um período de aprendizagem de humildade no deserto. O Moisés que fugiu do Egito era um homem impetuoso e confiante que gostava de arrumar as coisas por si mesmo. 40 anos mais tarde, regressou novamente com um pouco mais de uma vara e um asno. Livres finalmente. Os hebreus haviam suportado quase 4 séculos de apreensão antes de serem libertados. Pelo que sabemos, durante todo esse período, não receberam nenhuma comunicação direta dos céus. Sem dúvidas, isso lhes ter parecido que Deus guardava silêncio. Moisés enfrentava um desafio formidável. De alguma maneira tinha que ganhar a confiança dos escravos em inspirar eles a suficiente esperança como para poderem tirar das cadeias de cima. Devia demonstrar que Deus não havia esquecido. Quando chegou o momento oportuno, Deus desprendeu um espetáculo de força e poder que colocou a família do faraó de joelhos, e quem convenceu os israelitas que Deus realmente se interessava por eles. Deus usou Moisés de forma extraordinária. Ele foi a primeira pessoa de quem a Bíblia disse que fez milagres. Lhe foi concedida uma relação com Deus que nenhum outro ser humano conheceu. Teve que ver com a redação de uma boa porção do Antigo Testamento. Porém, ganhou seu lugar na história do povo de Deus, principalmente como libertador. Ele encabeçou a marcha desde a escravidão até a liberdade, desde o Egito até a Terra Prometida. Como ler Êxodo? Êxodo se divide limpidamente em 2 partes. Os 20 primeiros capítulos que relatam a fuga dos hebreus do Egito têm o caráter de uma excelente novela. Todo o resto do Antigo Testamento procede do Êxodo. Estes 20 capítulos que não podem deixar de ler. Ao ler Êxodo, busque lições importantes que possam aplicar-se à sua vida. Estude, por exemplo, a vida de Moisés, um dos poucos líderes verdadeiramente grandes na história. O capítulo 18 mostra Moisés aprendendo um dos grandes princípios da liderança. O capítulo 32 a 35 inclui encontros e conversas com Deus que não tem igual na Bíblia. Êxodo contém material sobre a natureza de Deus. Busque cada lugar em que Deus aparece. Êxodo mostra uma proporção maior de milagres, atos sobrenaturais diretos de Deus em qualquer outra parte da Bíblia, fora os evangelhos. Porque se fizessem esses milagres, por que detectar algum padrão em sua execução? Que deveriam haver aprendido os israelitas deles? Aprenderam? Os últimos 20 capítulos consistem, na maioria das vezes, em leis e estatutos dados no Monte Sinai para governar a vida da nação. Leia para tomar nota das preocupações e prioridades que Deus considerou importantes para a formação de uma cultura. As instruções aparecem geralmente agrupadas e abarcam todas as áreas da vida. Primeiro, regras morais, tais como os 10 mandamentos. Segundo, regras civis e sociais, muito parecidas ao Código Criminal. Terceiro, regras religiosas e cerimoniais para os hebreus. Os rituais religiosos, com seus muitos sacrifícios e festivais, podem lhe parecer estranhos em muitas pessoas hoje em dia, porém não eram tão estranhos naquela época. Por outra parte, esses rituais preparavam um caminho para um Redentor que seria maior que Moisés. Você necessitará recorrer a livros e comentários para encontrar todos os símbolos que têm vigência para com a vida de Jesus. Um exemplo mencionável é a Páscoa. Afortunadamente, a Bíblia inclui um comentário muito dinâmico no livro de Hebreus. Veja especialmente Hebreus capítulo 7 a 10. Este livro deve ser lido de forma paralela com o Êxodo e com os 3 que seguem. Vamos navegar pelos capítulos? No capítulo 2, verso 10, o tema muda para história seletiva. Êxodo ilustra até que ponto é seletiva a história bíblica. O primeiro capítulo, por exemplo, nem sequer menciona o nome de faraó egípcio, abrindo assim uma interrogação sobre qual discutiam os eruditos daquela época. Porém,
Sim, mencionava o nome de duas parteiras hebreias. Capítulo 1, verso 15. Depois de cumprir 3 séculos e meio em poucos versos, Êxodo se dedica a capítulos 3 a 40 aos acontecimentos de 1 ano somente. A diferença da longa lista de pessoas que publica Gênesis, Êxodo se concentra em uma personagem principal, Moisés. No capítulo 3, verso 11, o tema muda para quem? Eu? Moisés tinha sérias dúvidas sobre sua capacidade de dirigir o povo. Resistiu ao pedido de Deus, mencionando não ser digno do mesmo. Veja no verso 13. No seu temor diante da desconfiança das pessoas, no capítulo 4, verso 1. Suas dificuldades de falar, capítulo 4, verso 10. E sua covardia, capítulo 4, verso 13. O resto de Êxodo deveria dar às pessoas com dúvidas similares muitas esperanças, já que segue um desenvolvimento pessoal de Moisés desde seu incerto começo até a consolidação como um dos líderes mais decisivos e poderosos da história. No capítulo 6, verso 9, o tema muda para oprimidos pelo Egito. O Egito estava no apogeu do seu poder e o faraó usava escravos para construir seus grandes monumentos, convalidando seu governo com a força de um exército famoso por seus condutores e carros de guerra e seus arqueiros. Os hieroglifos egípcios representavam a palavra estrangeiro com uma imagem de uma pessoa atada e sangrenta por uma ferida na cabeça. Os israelitas sentiam todo o peso de tal opressão. Durante certo tempo, a crescente crueldade de capatazes egípcios fez os israelitas voltarem-se contra Moisés e de sua campanha para os libertá-los. Porém, esta opressão também lhes desejava partir. No capítulo 7, verso 13, o tema muda para o coração duro de Faraó. A Bíblia descreve a dureza de Faraó de 3 maneiras. Às vezes diz que Faraó endureceu seu coração, capítulo 8, verso 15. Outra vez diz que tem endurecido o coração de Faraó, capítulo 10, verso 1. E também que, tal como disse essa passagem, o coração de Faraó se endureceu. Este é coerente com o ponto de vista do Antigo Testamento. Toda a história é um acionador de Deus. Fora isso, os escritores não estabelecem geralmente distinções entre quem causou tal reação. No capítulo 8, verso 27, o tema muda para resgate oriental. Quem tem vivido no Oriente Médio reconhece que os encontros entre Faraó e Moisés, um exemplo de presente oriental de alto nível. À medida que a pressão aumentava, a Faraó aumentava suas ofertas, passava a permitir que os fizessem sacrifícios no Egito, verso 25, a permitir sacrifícios nas áreas próximas do deserto, verso 28. Logo esteve disposto a permitir que somente os varões adultos saírem, capítulo 10, verso 11. Depois de soltar o povo, porém não seu gado, no capítulo 10, verso 24. Finalmente, depois da descida e última praga, Faraó aceitou todas as demandas de Moisés, no capítulo 12, verso 32. No capítulo 10, verso 21, o tema muda para ataque contra deuses falsos. Deus usou as 10 pragas como uma espécie de guerra aos deuses egípcios, no capítulo 12, verso 12. Alguns estudiosos veem em cada castigo individual um ataque contra o ídolo egípcio específico. É assim que eles creem que a praga contra o rio Nilo se opunha aos deuses egípcios dos rios, a praga da mosca contra a adoração à mosca sagrada, a praga da escuridão contra o deus Sol Ra, e a praga do gado estava dirigida contra o bezerro sagrado. Vamos nos aprofundar? O tema agora é o dia dos gafanhotos. As 10 pragas serviram de prova tanto para os judeus como para os egípcios. Os gafanhotos normalmente levam uma vida solitária, saltando de um galho a outro, mastigando prazerosamente folhas e flores. Porém, então algo acontece, já seja uma resposta ao clima, ao abastecimento de alimentos ou a situações de aglomeração que desatam uma mudança. Se colocam inquietas, tomam uma cor rosada de presságio e começam a buscar outros gafanhotos. Se convertem em uma praga, se acumulam em estrondosas hordas de milhões, tantas que até escurece os céus, opacando a luz do sol. Grandes grupos delas caem ao solo como bombas de fragmentação e de milhares delas. Porém, a enxame migratório apenas se dá conta desta perda. Um
Um só enxame que cruzou uma vez o Mar Vermelho media 25 km de largura, quase 15 km de espessura, e tinha um comprimento de 160 km. Ao tocar a terra, os gafanhotos consumiam as colheitas, inclusive as ferramentas, deixando atrás de si uma devastação de mais de 3.600 km². Por que as 10 pragas? Êxodo 7-12 descreve de forma sucinta, porém gráfica, 10 pragas cataclísmicas que caíram sobre o Egito, incluindo o enxame de gafanhotos. A Bíblia não se preocupa das perguntas sobre como ocorreram esses fenômenos naturais, simplesmente afirma que ocorreu algo sobrenatural. Os milagres foram de uma amostra sem precedentes do poder de Deus. Uma nação estava a ponto de nascer e deixar partir os judeus do Egito fazia falta tal poder. Depois de tudo, os israelitas haviam vivido no Egito durante séculos. Faria falta um grande incentivo para motivá-los a empreender uma partida abrupta e massiva. E o Egito não deixaria tão facilmente que milhares de escravos valiosos se fossem em liberdade. Duas reputações aparecem no juízo. As 10 pragas deixaram estabelecidas de forma convincente a autoridade de Moisés. Ele havia resistido a aceitar a liderança que Deus havia oferecido, duvidando que os demais israelitas confiariam nele. Capítulo 4, verso 1. Porém, as confrontações dramáticas entre Moisés e Faraó despejaram grande dúvida. Ficou muito claro que unicamente ele poderia conduzi-los para a liberdade. Também a credibilidade de alguém mais estava à frente do juízo, a Deus mesmo. No Egito, a religião se centrava na idolatria, com muitos deuses, incluindo serpentes e escaravelhos, que eram construídos com objetos de adoração. Diante deste fundo da história, as pragas aparecem como uma luta aberta de Deus contra os falsos deuses do Egito. Deus mesmo havia dito: executarei meu juízo em todos os deuses do Egito. Capítulo 12, verso 12. Êxodo afirma mais de 12 vezes que as pragas foram enviadas para Israel e Egito conhecessem o poder de Deus de Israel. Evidentemente, as pragas cumpriram com esse propósito. Os egípcios ficaram tão convencidos do poder de Deus que permitiram que saíssem milhares de escravos, levando com ele a riqueza do Egito, e que lhes fosse entregue nas mãos cheias com presentes de despedida. Os israelitas ficaram tão convencidos que deixaram o lugar e sua história e marcharam após um homem em direção ao deserto e faziam uma nova vida. Vamos à reflexão e depois voltamos às questões. Bom, aí vemos uma grande experiência, uma grande história. Além de ter um contexto de uma novela maravilhosa, foi até feita a novela aqui no Brasil, uma novela maravilhosa sobre os 10 mandamentos, Deus estava mostrando o seu poder, formando um povo. Quando Deus começa a formar um povo, Ele começa a cuidar de todos os detalhes para o futuro. Como Deus tinha sabendo como seria o futuro, Ele tem o poder de ver o futuro, ver o que é adiante. Ele sabia dos problemas que iam ocorrer. Então Ele precisava treinar e capacitar esse povo para ser uma nação exemplo para todos os povos, para mostrar a Deus como Deus Todo-Poderoso. E começou com uma só pessoa, ou seja, com um grão de areia no meio de uma praia. Tudo muda conforme o primeiro ponto. Tudo muda conforme se dá o primeiro passo. E isso é um exemplo muito claro. O exemplo de Moisés, a formação de Moisés. Moisés foi começado a ser preparado no melhor escola, ou seja, na melhor condição, para que ele pudesse falar ao nível, à altura de Moisés, à altura da situação que seria necessária, à altura de politicamente ser correto. Então, se notou que Deus preparou desde o início a Moisés para essa posição política e referência diante do povo, para que ele pudesse, além de escrever sobre toda a história que estava acontecendo, ele também reger esse povo para formar uma nova nação. Essa nação, como eu já falei, seria e é exemplo de todas as nações. Ainda que tentam batalhar contra ela, ela é exemplo de todas as nações para mostrar que Deus é o Todo-Poderoso. Aí entra a situação. Vamos lembrar um pouquinho da história
Moisés, primeiro, foi capacitado no Egito, nas melhores escolas da época, com a melhor cultura da época. Depois ele entrou em luta, ele sempre teve em luta contra seus familiares, porque ele era hebreu, e isso, os egípcios tinham certa ojeriza pelos hebreus. Mas ele começou a descobrir a sua geração, e depois ele começou a se envolver, querendo saber mais. Deus começa a fazer alguma coisa, começa a mexer, começa a cutucar Moisés. Como? Há uma situação de que Moisés mata um encarregado do serviçal dos escravos porque estava abusando dessa autoridade, abusando, sacrificando o povo. E isso, ele matou um egípcio, isso ele não poderia fazer. Ele poderia matar um escravo, mas não poderia matar um egípcio. E ele teve que fugir para que o rei, o faraó, não mandasse matá-lo. Isso fez com que Deus permitisse acontecer para que Moisés tivesse um encontro pessoal com Deus. Ou seja, uma preparação para a grande obra, uma preparação para uma grande situação, uma grande ação que ia acontecer. Deus preparou Moisés na escola. Ele tinha um rompante, ele tinha como as pessoas que mais estudam, que têm um conhecimento, tem a soberba natural, né, de achar, não, eu sei das coisas, eu conheço as coisas, eu tenho a ciência, eu estudei, tenho canudo, tenho diploma, tenho certificado, tenho reconhecimento, eu passei estudando nos melhores professores da terra. E aí Deus falou, agora eu tenho que quebrar, eu tenho que quebrá-lo para levá-lo, ele a uma situação realmente de líder. Um líder não pode ter um rompante diante do povo, ele tem que saber trabalhar de uma forma humilde, com sabedoria, com entendimento, mas de forma humilde. E aí nós vemos o exemplo da história de Moisés numa situação muito maravilhosa, a formação de um grande líder. Êxodo mostra essa situação dessa formação tão importante. E Moisés é levado para o deserto, onde começa a quebrá-lo, onde começa a esmiuçá-lo, a sua posição, o seu rompante, a vaidade, a sua presunção de conhecimento. Ele mantém o conhecimento, porque você não perde o conhecimento, mas a sua posição começou a se transformar em humilde. Ele teve que fugir para poder estar de volta diante do povo. E o povo sofrendo, e o povo clamando, o povo cada vez mais sofrendo com a situação. E aí Deus permite com que Moisés tenha um encontro pessoal e muito particular com ele próprio. E Deus fala assim, olha, eu tenho uma grande obra contigo, você vai ser o libertador do meu povo. Moisés, é lógico, ainda que ele tinha um conhecimento, ele não se achava possível de fazer aquilo. É difícil. É muito fácil as pessoas falarem que não, quando Deus escolhe, Deus faz, sim, é verdade, mas pessoalmente, quanto à sua posição, quanto ao seu interior, isso é muito difícil. Você ser colocado diante de uma grande obra, diante de um grande ministério, quando Deus aponta, tem muita gente que fala, não, eu vou porque eu sou bonzão, porque Deus me escolheu. Mas se você vê a sua condição, que o povo não era partidário de Moisés, o povo não era partidário, apesar que ele era hebreu, mas o povo não era partidário de Moisés, e Moisés enfrentava essa grande dificuldade. O que fazer? Moisés teve dúvidas, como todo ser humano, qualquer ser humano. O que fazer? Deus de um lado estava dando autoridade, estava dando poder, estava se mostrando como na sarça, na árvore pegando fogo que não consumia, e Deus falando poderosamente, fazendo provas, formando agora a interação ele com Deus. Essa interação tão importante, do qual seria levado para frente a todo o projeto que Deus tinha para libertar o povo. De um lado tinha um povo clamando, chorando, gritando por Deus para a liberdade. De outro lado tinha um homem que precisava liderar a esse povo para essa tal liberdade. Ia contra a maior nação, a nação mais poderosa da terra na época. Então, a formação de um líder normalmente causa muita dor, causa muito, além de expectativa, causa muito aflição na pessoa. Você ter conhecimento, você ter um nível de entendimento e você ter que se humilhar, cair de joelho, cair com o rosto em terra, é muito complicado. Principalmente que essa situação
Não aconteceu de um dia para outro. Tem gente que fala, não, isso, a gente lê os livros e acha que aquilo aconteceu assim rápido. Não, foi anos. Moisés foi para o deserto e ficou muito tempo no deserto, a ter essa intimidade com ele, a ter essa intimidade para poder libertar o povo. E o povo sofrendo e clamando do outro lado. Quando Moisés se quebra e se posiciona diante de Deus humildemente, Deus manda Moisés voltar. Agora você volte e vai falar diante do povo. Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Tá bom, Arão vai falar por você, vai ser sua voz. Ele tem uma voz melhor, ele tem uma autoridade na fala, então ele vai falar por você. Ótimo. Ah, mas Senhor, eu não sei. Tá, eu te dou autoridade, te dou o cajado. Vou te dar a autoridade que é o cajado. Ó. E também Moisés, que saiu do Egito com uma pompa toda, ele volta somente com um cajado, com um asno, né? Um animal, onde ele estava caminhando. E aí volta humilde, volta para a terra totalmente modificado para a sua terra. Ainda que o povo ainda não o aceitou, ele volta para o seu povo totalmente modificado, já no seu interior modificado. E aí, quando ele é recebido por Faraó, já o rei já tinha morrido, o seu irmão de criação tinha tomado o reino, aí chegou diante do Faraó, foi bem recebido. Só que se mostrou que seria o libertador. E essa situação, essa intimidade que Moisés tinha com o filho do faraó, que agora era o faraó, fez com que houvesse recebido e fosse quebrando. Até o ponto que Faraó não poderia libertar um povo que estava construindo. O povo, os egípcios não tinham capacidade, conhecimento, nem força, nem preparação para construir o que era necessário construir. Então não poderia largar os escravos, que ia haver uma mudança muito radical, muito problemática na construção. A construção do Egito seria quebrada por muito tempo, até que o povo pudesse contratar outras pessoas, outros povos, para fazer a obra mais pesada, carregar as coisas mais pesadas. E aí Faraó começou a ter embate contra Moisés, a situação contra Moisés. E aí Deus começou a se mostrar poderoso, a autoridade suprema, mostrando os milagres. Faraó tentou levar ao mesmo nível, até que chegou ao final, caiu de joelhos diante de Deus, porque seu filho havia morto. Todos os primogênitos, foi a última praga, onde todos os primogênitos foram mortos no Egito. E nenhum primogênito de Israel foi morto. E nesse dia, todo o povo entregou suas riquezas. Falou, olha, vão embora. Recebeu a autoridade, recebeu o reconhecimento do povo para poder libertá-los. Vai, leva o ouro, toma. Ou seja, receberam pagamento por muitos anos de trabalho, né? Muito ouro, levaram muitas coisas preciosas. Saíram de mão cheia. Esse é um Deus que opera. Hoje em dia as pessoas querem ser líderes com formação de estudo, com formação, mas não querem. Você pode ser até um líder na formação política, porém na formação eclesiástica o caminho é totalmente diferente. Além de você precisar, tem gente que descarta o estudo teológico, o estudo da Bíblia, tem gente que descarta, não, somente a leitura, porque Deus vai me dar o conhecimento. Não, a teologia é muito importante para o líder, porém não é somente a teologia, mas também um encontro, ter intimidade com Deus, você ter um momento de intimidade. E aí quando Deus começa a colocar você nessa situação que Deus vai te falar, agora vou tomar ele para uma grande obra, Deus começa a fazer certas coisas, muitas vezes contra a nossa vontade. Eu posso dizer por experiência pessoal, quantas coisas eu gostaria de fazer e Deus não permite. Quando eu gostaria de trabalhar no emprego, ter meu saláriozinho direitinho e Deus não permite. E olha que eu já entreguei currículos e centenas de currículos, já fiz testes, entrevistas e todos eles eram descartados descaradamente. Porque Deus tem um plano na minha vida. E aí você submeter a um plano de Deus é uma coisa complicada. Êxodo mostra essa situação de Moisés e é um estudo para que você pare para poder ler e aprender como que Deus faz quando quer preparar grandes líderes. Até que ponto você quer ser um grande líder? Até que ponto você quer se entregar a Deus? Quando Deus toma a frente, quando Deus diz eu aceito você, eu escolho você, não tem mais volta.
aí você vai ter que cumprir o mandato de Deus, que Deus não volta atrás na sua palavra. Esse que é o grande vírgula, esse é o grande detalhe. Nós voltamos, não, já estou cansado, não, já não estou querendo mais, não quero mais. Mas Deus fala, não, agora vai até o fim. E Deus começa a prover todas as condições, todas as necessidades que você tem para que se cumpra, ainda que não seja a tua vontade. Até que ponto você quer ser um líder? Até que ponto você quer ser um obreiro? Olha, ser um obreiro, ser um trabalhador, um líder na vida real, na vida empresarial é uma coisa. Você tem capacidade, você estuda, você luta, mas na vontade de Deus muda-se as situações onde você tem que se humilhar diante de Deus e se colocar diante de Deus de uma forma humilde e aceitar as coisas que às vezes aparecem ser contrárias à sua vida, contrárias à tua vontade, contrárias ao teu querer. Até que ponto você largaria todas as suas coisas? Você reduziria suas coisas, seus pertences a 2 malas? Até que ponto você estaria disposto a depender de outras pessoas para comer, para ser sustentado, para sobreviver? Até que ponto você estaria disposto a estar em momentos de oração totalmente dedicado na presença do Senhor? Isso são perguntas que devem ser relevadas. E para terminar, vamos à pergunta do estudo, tá? Vamos à pergunta do estudo. Conhece você algum país moderno que trata com crueldade as minorias, como os egípcios tratavam os judeus? O que faria falta para um governo assim mudasse sua forma de ser? Existem países que humilham, né, os cristãos, como o mundo muçulmano, o mundo islâmico, eles humilham os cristãos. Isso, o que poderia ser feito para mudar isso? O que faria falta para que Deus mudasse isso? Sim, para que Deus fizesse Ele como superior e desse liberdade a todas as pessoas. Você fica refletindo, você estude a palavra, releia, ouça novamente, estude a palavra de Deus. Aí, quando você estiver preparado, nós vamos ao estudo seguinte. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.